todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou a Dani Amati, sou professora no curso de design da UFAL. E a gente está aqui para mais uma edição do Bate-Papo com o LED. É um projeto que a gente tem desde o ano passado, quando começou a pandemia, basicamente, que foi quando sobrou um tempo, né, Juliana, para fazer qualquer coisa diferente. Foi quando a gente começou a inventar, né? Como se a gente não inventasse. Não, como é? Como se a gente não inventasse pouco, mas Não, tudo a bem. gente vive inventando moda e sarna para se coçar, mas nesse momento de pandemia a gente achou pertinente assim, um momento para trazer à tona várias coisas, né? E a gente aproveitou que estava com um tempinho a mais e investiu realmente em pesquisas e projetos de extensão também voltados para a questão da pandemia, né? A gente acabou fazendo muita coisa. Verdade. Estava fazendo compilado aqui hoje, já estou cansada. Mas daqui a pouquinho eu já descansei de novo, e se não, finge até que atinja, já diria Karen Kardashian. Então, o projeto do Bate-Papo com LED, a gente costuma trazer profissionais de várias áreas e profissionais do design para discutir temas que sejam pertinentes e que de alguma forma a gente gostaria que o design contribuísse e discutindo maneiras de como o design pode contribuir. Então, hoje na verdade, esse projeto ele começou com a disciplina, né, Dani, que a gente propôs no período. Não, ele foi antes, louca. Não, a gente testou antes, aí a gente viu que dava rolo, aí a gente fez com a disciplina, e aí a gente tudo junto e misturado, mas primeiro veio o bate-papo, porque o bate-papo começou em agosto. Teve um test drive que a gente fez na pandemia, né? É porque eu estou misturando pandemia com PLE. Mas aí, nesse sentido que a gente fez esse teste, né, que deu super certo, a gente começou com a Amanda, não foi, Dani? Foi. A gente teve uma série de 7 palestras ano passado sobre temas diversos. A gente começou com a Amanda, que ela é designer UX na Playtika, que é uma empresa de jogos lá no Canadá. E aí ela veio conversar com a gente sobre user experience. Depois a gente teve o pessoal do Frente Coletivo, que tá todo mundo aí por aí, acho que só tá faltando Carol, que é um estúdio de design daqui de Alagoas, e a gente foi misturando os temas e chamando uma galera sempre para conversar. Então ele é sempre aberto e a gente começa a partir da fala dos convidados, mas a ideia é de fato bater papo. E aí a ideia é que esse projeto continue. Não, pode contar. Eu ia falar que na disciplina a gente acabou chamando também muitos professores, né? Professores colegas nossos que contribuíram também com assuntos que eles pesquisam nos seus grupos de pesquisa, nas suas disciplinas, e acabou que foi uma troca de ideias e experiências muito rica, porque não foi só um nicho de profissionais, né? A gente acabou mesclando aí um monte de gente de vários estados do Brasil, né? Então, foram momentos assim, muito ricos de troca de conhecimento, porque, na realidade, vou complementar o que Dani estava falando, né? A gente começa a partir da fala do convidado, mas a gente acaba desenvolvendo, né, um bate-papo muito interessante, porque vão surgindo as dúvidas e acaba que sempre um assunto vai puxando o outro. E os assuntos que a gente acabou trazendo, eles estão interrelacionados. Né? Então, você conseguia fazer a ligação de uma palestra, de um bate-papo com o outro, né? E isso tornava a conversa muito fluida, muito agradável, ao mesmo tempo que trazia muito conhecimento, né? E inovação, e trazia à tona, né, as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas no momento por eles, exemplos. Então, eu acho que foi um momento, assim, de muito aprendizado, né, para todas as partes, porque quem também está lá puxando esse bate-papo, também acaba aprendendo muito por estar ali na discussão e debatendo os assuntos. Então, a gente viu que deu super certo, né? E a gente pretende dar continuidade, né, Dani? Isso. E para quem não sabe, a gente faz parte do grupo de pesquisas LED, que é o Laboratório de Experimentação em Design, que é um grupo de pesquisa vinculado ao curso de design da faculdade aqui, da UFAL de Alagoas, né? E aí, o bate-papo ele reflete muito uma das crenças do grupo, que a gente trabalha sempre de forma muito horizontal. Então, para a gente só faz sentido se a gente puder trocar, e trocar não no sentido de cima para baixo. A gente acredita que todo mundo tem alguma coisa para contribuir. E o design, ele é parte dessa roda que está girando aí no universo, e a gente gosta muito desse processo onde a gente
se aproveita do que as outras pessoas sabem das outras áreas e permite que todo mundo se aproveite da gente também, porque a ideia é que a gente possa estabelecer essa troca com a comunidade, porque a gente realmente acredita que a gente só consegue melhorar o mundo assim. Eu tô vendo que tem algumas pessoas aqui que por nome eu não conheço, mas assim, e tem muito calor. O design, ele sofre com um problema seríssimo. Ou as pessoas acham que a gente é coisa para rico, ou eles acham que a gente é futilidade, que a gente só está deixando as coisas bonitinhas. E, na verdade, o nosso processo é muito mais aprofundado que isso. Vocês vão ver pela fala da Natália que o que é uma pesquisa em design. A Natália vai falar com a gente sobre um projeto dela, mas que, na verdade, ele foi materializado, era uma vontade que foi materializada no trabalho de conclusão de curso, e ele é um dos nossos trabalhos nota 10 com louvor. A gente tem outros projetos que também fizeram parte do grupo que foram muito bem avaliados, mas o projeto da Natália é esse exemplo de como é que o design consegue se inserir numa questão que é de todo mundo, que não é só nossa. A gente tem um pouco de preconceito, e aí é preconceito mesmo. Assumo, é preconceito. Com pesquisas que são assim, eu estou estudando o quinto cílio do supracílio esquerdo do sapo-boi da Amazônia que coacha em noite de lua cheia. Essas pesquisas muito afuniladas, a gente tem preconceito, a gente entende a necessidade delas, vai lá, faz, beleza, só não fazemos, porque a gente quer ver essa roda se movendo de uma maneira mais clara para desconstruir essas ideias equivocadas a respeito de design, né, Ju? Com certeza. Eu acho que é uma coisa que a gente busca muito, tirar esse aspecto elitizado que o design tem. É tanto que se vocês, quem não conhece, né, os trabalhos do LED, se for olhar os trabalhos que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, né, todos os projetos são bem voltados para a comunidade e tem essa questão, esse fundamento, eu acho que é a força mesmo dos projetos da gente é realmente dar para a comunidade esse retorno que a gente consegue dar, né, através de projetos que não tem nada de elitizado, né, mas que trazem à tona todo o conhecimento que o design pode investir em processos, né, de geração de solução e que essas soluções elas venham a gerar algum tipo de qualidade de vida, de bem-estar, ou realmente sanar algum problema que foi identificado, né? Na grande maioria das vezes, esses projetos, eles são direcionados, né, para pessoas que não teriam condições, por exemplo, de fazer uma coisa muito, né, elitizada, e que não é o caso nosso, né, e que acabam desmistificando com os nossos projetos essa visão de que o design é uma coisa cara que é inacessível, quando não é. Além de também romper essa barreira das pessoas que acreditam que a universidade ela só tem a dimensão do ensino, que é aquela coisa da sala de aula, não estou tendo aula, não está acontecendo na universidade. Pelo contrário, a gente faz muita coisa para viabilizar essas aulas. E o que a gente vai ver hoje é justamente fruto de projetos de pós-graduação, como é o de Tainá, e que estão dentro das instituições de ensino, que tem essa visão mais universalizada e tem por objetivo trazer mais para a sociedade. Infelizmente, a gente vive num país onde o acesso das universidades, com exceção dos últimos 20 anos, com exceção dos últimos 2, mas enfim, vocês entenderam de que época eu estou falando, onde a gente teve uma ampliação do acesso à universidade. Aqui, em Alagoas, a gente teve muitos alunos que são os primeiros a ter um curso superior na família, e esse curso é design, e essas pessoas vão dar retorno para a sociedade, porque é isso que é a universidade. Então, para a gente é muito importante todo esse processo de troca. E toda essa abertura que a gente está fazendo é justamente para convidar vocês para conhecer o nosso trabalho. E no final da palestra, a gente vai fazer de novo o nosso merchan, porque a gente sempre está precisando de quê? De braço. Que só temos 2. Não é à toa que a gente é água viva, porque, né, vários tentáculos. Tem 2 não, tem 6 e um que está em stand-by. A gente tem 6, mas tem um que no momento são 8, é isso? Então. Porque Mariana, no momento, são 4. 4 braços. 4 braços, Gente, humanas, desculpa. Design social aplicada, mas eu também tenho dificuldade com contas rápidas. Tá certo? Vamos parar de enrolação, então?
Só para fechar, gente, os professores que fazem parte do LED, já que a gente mencionou, sou eu, Juliana, para quem não me conhece, Juliana Donato. Como tem 4 Julianas na FAO, geralmente me chamam só de Donato, né? A Dani, o professor Edu e a professora Mari Renes, que está não, está de licença não, está afastada, né? Tá Afastada por doutor. afastado. Isso. E só para deixar muito claro que isso vai para o YouTube, tá ouvindo? Edu não é apelido, é o nome dele. Ele é o único que o nome dele já é É um Edu próprio mesmo. apelido. Então, a gente não tá fazendo a íntima com ele, embora estejamos, né, Ju? Inclusive, quando a gente quer fazer a íntima, a gente chama ele de Eduardo. Doutor Eduardo. Doutor Eduardo. É a parte que nos diverte. E a gente é assim, meio canalhada mesmo, e para trabalhar com a gente, você tem que conseguir manter esse bom humor, porque 2 tratorzinhos, né? Falar nisso, Ângela está na sala, eu quero saber cadê as minhas figurinhas de eu e a Juliana, uma de patrola e outra de caterpillar, porque né, os tratorzinhos. A Ângela é a nossa fonte de figurinhas para o WhatsApp, a gente pensa, manda para ela e ela faz. E geralmente muito rápido. Já estou só esperando meu celular vibrar. Vamos começar? Bora lá. Então, vamos lá. Nath, a gente pretendia começar com você, já que, né, prata da casa. Gente, com vocês, Natália Feitosa, foi me orientando, um dos projetos mais legais que eu já tive a oportunidade de orientar, e tá com você, menina. Oi, gente, boa noite. Em primeiro lugar, o meu microfone, ele tem um problema. Às vezes ele faz um barulho de moto, então aí vocês me avisam se não der para me escutar. Mas, boa noite, que bom que vocês vieram aqui, que vocês se interessaram pelo assunto. Eu me chamo Natália, tenho 23 anos. Eu me formei ano passado. Teoricamente, eu estou me formando, né? Eu estou fazendo TCC e estou em processo de colação de grau. Eu faço parte do Preto Coletivo, junto com o Thales, a Mirella e a Carol, que é um coletivo onde a gente se reuniu para poder falar um pouquinho sobre o mercado de design aqui em Alagoas, que a gente achava que estava muito parado e que a gente achava que tinha muito mais que abordar, principalmente nessa questão social, de tentar entender onde é que a gente consegue atuar a partir de todo o conhecimento que a gente obteve. O projeto que eu vou falar com vocês hoje é Uma Amiga Basta. Era um projeto que eu já tinha um interesse pessoal nele, mas ele acabou tomando corpo e tudo mais durante o processo do TCC, que foi onde a gente conseguiu conversar com mais pessoas sobre o assunto, né? Então, foi um projeto bastante participativo. Não dá para falar de um assunto como esse, do relacionamento abusivo, sem envolver as mulheres que passaram por relacionamentos abusivos. Então, foi um projeto bastante participativo e que, desde o início, tinha essa vontade de fazer alguma mudança. E eu vou apresentar ele e depois a gente conversa mais um pouquinho, porque senão eu vou dar muitos spoilers. E aí vocês entendam como vocês ganham 2 em 1, que além da palestra de um tema legal, vocês vão ver como é um tema no TCC, porque eu trouxe exatamente o mesmo slide. Vocês me avisam quando estiver apresentando, por favor. Foi. Oi? Bom, Uma Amiga Basta, o design gráfico como agente no processo de fortalecimento na luta das mulheres contra relacionamentos abusivos. Então, como introdução, o impacto social do design pode ocorrer pela facilitação de informações, de utilidade pública, pelas metodologias participativas, pelos processos de desenvolvimento e como agente emancipador. Então, o projeto, além de ele ser um projeto de design gráfico, ele é, antes de tudo, um projeto de design social. Eu acho que é importante destacar isso. E quando a gente fala sobre agente emancipador, é um conceito que foi desenvolvido por Yamamoto, 2014, e Vanderlei et al., 2017, que ele fala sobre tornar a pessoa independente para que ela tire as próprias conclusões e ela age de acordo com o que ela achar melhor, a partir das informações que a gente vai facilitar para ela. Então, não tem essa hierarquia, eu não estou ditando o que ela tem que fazer. Eu estou apresentando informações onde ela vai
ver o que é que ela entende a partir disso e como aquilo bate nela, como ela se sente em relação a isso. Então, esse é um princípio que foi utilizado para o projeto. 3 a cada 5 mulheres jovens afirmam já terem sofrido algum tipo de violência em relacionamentos. Isso é um número muito grande e foi um pontapé para dar início à problemática que queria ser resolvida. Então, eu acabei estudando um pouquinho sobre o movimento feminista, as relações abusivas e as questões de gênero. O movimento feminista atual refuta a ideologia que legitima a diferenciação entre papéis de gênero e elucida como se estabelece a relação afetiva entre homens e mulheres, identificando esses comportamentos tóxicos que acabam sendo legitimizados pela nossa sociedade patriarcal. Muitos comportamentos que acabam sendo normalizados ou que vão passando batido porque a gente vê desde sempre que é o que deveria ser, que está tudo bem ser assim. Então, às vezes acontecem coisas que foram muito abusivas e a gente acaba não percebendo porque acha que aquilo é normal. Esse projeto visa utilizar o design como artifício para orientar as pessoas a fim de que ampliem seu nível de consciência a respeito das violências nas relações amorosas, que podem causar severos danos psicológicos. Dentre os objetivos, foram definidos como objetivo geral, gerar por meio de artefatos desenvolvidos dentro das perspectivas conceituais e metodológicas de design, artifícios que contribuam para que jovens mulheres reconheçam possíveis violências nas relações amorosas e possam, a partir dessa consciência, agir. E dos objetivos específicos, identificar, por meio de uma revisão bibliográfica, materiais que esclarecem sobre relações amorosas, violentas e ou danosas, foi a primeira etapa. Selecionar ações que atuem na informação, proteção e fortalecimento das mulheres em relações amorosas abusivas. Investigar como o design pode contribuir enquanto ferramenta de informações de utilidade pública, nas metodologias participativas, nos processos de desenvolvimento e como agente emancipador. E mapear estratégias metodológicas para a geração de artefatos. A revisão bibliográfica ela foi dividida em 3 etapas. Primeiro, eu acabei estudando um pouquinho sobre o papel social do design. Entendendo que o profissional de design, ao conceber a relevância e o impacto da sua função, ele se reconhece como capaz de fomentar uma consciência crítica, tanto para si, como cidadão, como para os demais integrantes da sua sociedade. Assume, assim, uma responsabilidade como coletivo. Então, eu acho que a primeira etapa é a gente entender que, quando a gente é designer para os outros, a gente é um meio, a gente não tem que chegar e editar alguma coisa, até porque a gente não sabe mais do que ninguém, sabe? A gente sabe na nossa área. Então, a gente precisa entender que a gente faz parte da sociedade e que a gente pode usar os conhecimentos que a gente tem para agir dentro dela. E, assim, tem resultados muito mais eficientes. Outra parte que foi estudada foi as relações de gênero e o feminismo. As questões de gênero debatidas pelo viés feminista são utilizadas como maneira de se referir a diferenças existentes entre homens e mulheres. Diferenças estas não de caráter biológico, mas resultantes do processo de socialização. Então, entender como é que funciona essas diferenças na sociedade que a gente vive, quando elas ocorrem, por quê, e entender como elas afetam essas mulheres. E o design gráfico e a construção da linguagem. As decisões visuais na construção de mensagens imagéticas situam-se a partir de uma linguagem comunicacional construída, se baseando no conhecimento da percepção visual, considerando o repertório de experiências, bagagem visual e cultural do público. Sempre que a gente vai criar qualquer coisa, a parte mais importante é a gente saber para quem. A pessoa que vai receber essas informações. Quem ela é, o que ela consome. Então, essa construção da linguagem teve que partir desse ponto para entender como a mensagem iria ser passada corretamente. Relacionamento abusivo é um termo utilizado para caracterizar as relações em que se vivem atitudes que configuram abuso, como controle, manipulação, agressão, demonstração de poder sobre o outro, inferiorização, ciúmes, entre outros tipos de violência que vêm desde a física até a psicológica. As mulheres são as principais vítimas de relacionamentos abusivos no Brasil. Na metodologia, eu utilizei Boncif e Frascara. Boncif é a partir da metodologia experimental do industrial, que é o livro dele de 1984, onde ele se refere à metodologia do projeto de produto, onde ele esquematiza esse processo em etapas significativas para o projeto de design.
O Gonçip também tem, era uma ótima referência, porque ele tem um livro onde fala especificamente sobre design social. Então, dava para falar muito bem as coisas que ele pontuava na metodologia. E o Frascara, para contemplar a estrutura projetual, que prevê um design gráfico, já que o conceito falava sobre o produto, foi escolhido o livro Communication Design, Principles, Methods and Practice. Nele, Frascara, em 2004, apresenta os métodos e processos esquematizados. Essa foi a estrutura do meu projeto de TCC. Primeiro veio a problematização, onde eu fiz uma coleta de dados, eu fiz entrevistas com algumas mulheres. Depois dessa, a decupagem dessas entrevistas e uma estruturação, onde eu organizei as informações que tinham sido coletadas. Depois, algumas análises, similares em conteúdo, similares em visual e a veiculação e as mídias onde esse projeto iria estar sendo publicado. Depois, a geração de parâmetros, onde veio a definição, tópicos que eu iria abordar, qual a linguagem para esse conteúdo e qual a linguagem visual que iria ser utilizada. A construção das narrativas, qual seria o melhor jeito de contar essas histórias, contar esses relatos. Foi definido alguns requisitos e parâmetros e as ferramentas utilizadas. Depois, na proposta do projeto, foi o desenvolvimento. Com o conceito já escolhido, houve a geração das alternativas, a avaliação das alternativas e depois a escolha final do que seria utilizado. E a definição do partido, alguns ajustes, a veiculação, onde o projeto foi colocado no Instagram, e a validação, como o público recebeu. Problematização. A problematização do tema conta com a coleta de dados por meio de entrevistas. Afinal, fica claro que, para se obter o design social, que possibilita a mudança, no caso do nicho abordado, é imprescindível que a informação seja advinda do ponto de vista de mulheres que possuem o local de fala, de modo a entender as individualidades e suas experiências em suas próprias realidades. Uma coisa que ficou muito clara foi que os relacionamentos abusivos, eles não são iguais, porque as pessoas são diferentes, as mulheres são diferentes, esses caras que foram tóxicos são diferentes e as situações em que elas se encontram também. Mas, apesar disso, existe um fio, uma linha tênue, assim, que acaba ligando todas essas relações. E é possível entender alguns gatilhos que acontecem. Na coleta das entrevistas, foram entrevistadas 5 mulheres diferentes que se propuseram a compartilhar suas histórias de forma anônima. Esse projeto foi feito pré-pandemia. E foram feitas 3 entrevistas presenciais e 2 online, de acordo com o que elas se sentiam mais confortáveis em conversar comigo. Todos os relacionamentos relatados ocorreram na época do colégio. Isso é importante porque a gente acaba percebendo um ponto em comum. Salientando que para 3 das 5 meninas, esse relacionamento abusivo, inclusive, foi o primeiro namoro. As mulheres entrevistadas variavam quanto à faixa etária, sendo a mais nova 19 anos e a mais velha 34 anos. No geral, as entrevistadas declararam-se fazendo parte da classe média e sendo maioria estudantes. Isso também é um recorte muito importante, visto que, se a gente for para outra faixa etária, se a gente for para outra faixa social, provavelmente haveriam respostas e tipos de relacionamentos diferentes. A primeira pergunta que foi feita a elas foi o que é relacionamento abusivo, porque eu queria entender qual era a visão delas sobre isso e como elas encaixavam esse relacionamento que elas tinham vivido como um relacionamento abusivo. E essas foram algumas das respostas. Eu vou ler para vocês. Eu acho que é muito quando você sente que a outra pessoa tem domínio sobre a sua liberdade e suas ações. Então, ela definiu o relacionamento abusivo como algo que se relaciona a controle. Quando fazem você se sentir mal por coisas que não são sua culpa. Relações onde te diminuem ou agridem de alguma forma, seja ela verbal, psicológica ou física. Ela fala um pouco sobre manipulação. Que é tipo passagem de limites, ultrapassar os limites do outro. Então, isso tem muito a ver com respeito. E quando você deixa de ser você, individual, e passa a ser o outro. Então, essa fala dela fala sobre dependência. Outra coisa que ficou muito claro foi a importância do apoio e do acolhimento dos amigos. Foi um dos pontos centrais que
veio em todas as histórias, e ou a falta desse apoio, desse acolhimento, ou a importância de ter tido esse apoio e acolhimento. E aí, um dos relatos delas falava sobre isso. Desde o começo, eu não percebi. Só percebi depois de muito tempo, por conta de uma amiga minha que me mandava uns relatos de umas meninas que passavam por essa situação. E eu fui me identificando com algumas delas e depois abri o olho. Quando eu fiz as entrevistas delas, eu fiz a decupagem e eu acabei percebendo que eles viam alguns pontos em comum. Então, eu acabei criando essa ficha, me baseando muito na questão do mapa de empatia, né, que é uma ferramenta que a gente usa no design, onde eu separei por temas, os temas que eram em comum em todas as 5 histórias, que foi ciúmes, isolamento, manipulação, intimidação e o pular fora, que é o terminar. E eu utilizei uma avaliação, uma categorização do nível de impacto da situação da entrevistada, baseando-se na forma que ela me contava, se ela contava aquela situação de uma forma mais dolorosa, se ela se sentiu mais emocionada, se foi mais difícil falar para ela sobre aquela história em si. Então, isso foi importante para entender o que é que afetava mais cada uma delas. E também uma pequena ficha para reconhecer, diferenciar, com uma frase dita por ela sobre como ela está se sentindo hoje, a idade atual, a idade que ela tinha quando ela começou o relacionamento e o tempo que durou a relação, incluindo términos, vai e volta, e tempos que a pessoa se sentiu mal ou foi perseguida. Após isso, foram feitas algumas análises. O objetivo dessa etapa é contribuir em preparar o campo de trabalho para, posteriormente, compreender melhor o âmbito no qual o produto está inserido e o ambiente para o qual está sendo projetado. Essa fase se dividiu em 3 etapas. Eu fiz análise de formas de veiculação em mídias, para entender qual seria a melhor mídia onde o projeto seria publicado, análise de similares em conteúdo e análise de similares em visual. Análise de formas de veiculação em mídias. Avaliou-se o uso da plataforma do Instagram, devido ao crescimento crescente dos usuários e sua gratuidade e aos recursos disponíveis na plataforma, capazes de facilitar a construção dessa rede de trocas multilaterais. O Instagram era gratuito, então ele me permitiria utilizar ele e permitiria com que mais pessoas pudessem ver ele. O Instagram ele tem algumas ferramentas de interação, eu acho que todo mundo usa, o Instagram sabe. Tem algumas enquetes, tem ferramentas de perguntas e respostas, caixinhas de perguntas, além do feed, isso acontece nos stories, né? Além do feed, onde as publicações podem ser postadas e na legenda pode conter mais informações. Então, para o momento, ele conseguia abarcar tudo que eu precisava. Nas análises similares em conteúdo, foram escolhidos 3 perfis, onde todos, apesar de terem como tema principal os relacionamentos abusivos, eles tratavam do assunto de modos diferentes e abrangiam uma diversidade de meios de se manifestar. Então, foi importante para mim saber o que as pessoas que já estão falando sobre isso, o que elas estão falando e como elas estão falando sobre isso. Porque é um nicho já existente, então eu precisava compreender isso antes de fazer a minha versão, digamos assim. Eu avaliei os perfis Não Era Amor, Não É Amor e o Mas Ele Nunca Me Bateu. Eu avaliei o que é que eles postavam, qual era o tipo de coisa que eles postavam, e qual era o tipo de coisa que mais tinha engajamento, qual era o que as pessoas mais curtiam ou que as pessoas mais comentavam. E tinha muito a ver sobre perguntas, quando tinha algo que iria puxar a pessoa para ela falar um pouco sobre a vida dela, alguma coisa que ela iria se sentir à vontade de falar. Alguns posts meio que informativos, trazendo uma coisa mais geral, e os posts de relatos. Nas análises similares em visual, foram vistos também 3 perfis, com o intuito de visualizar melhor soluções de design na criação de conteúdo para a internet de forma estratégica, alinhando que a imagem transmitida seja coerente com o público e o que necessita ser dito. Foi importante porque eu acreditava que, como visual, os perfis que falavam sobre esse assunto não tinham um visual tão interessante como forma de comunicação.
Então, eu acabei escolhendo relacionar outros perfis para essa análise. Eu analisei a Obvious Agents, a Content Você e a InstaMission. E também separei quais eram os posts que as pessoas mais significavam e mais interagiam. Disso surgiu alguns requisitos e parâmetros do que seria necessário ter no meu perfil e de como eu poderia fazer isso. Então, requisitos, o que era necessário. Um espaço para conversa entre usuários e administrador, dúvidas e desabafos, que poderia ser feita a partir do recurso de chat no direct do Instagram ou acessado pelo perfil pelos stories. Era preciso ter um espaço para compartilhamento de experiência e interações com o usuário. Poderia ser feito a partir do recurso de caixa de perguntas e enquetes nos stories. Era preciso que essas histórias pudessem ser compartilhadas com as amigas, que as pessoas pudessem mandar para outras pessoas. E o Instagram me permite fazer isso com o recurso de enviar posts para stories, para direct ou marcar alguma amiga nos comentários. Era preciso que o conteúdo fosse acessado de forma fácil. Então, posts no feed com chamadas para o assunto e recursos de stories fixados para assuntos que fossem muito importantes. Era preciso gerar empatia. Então, como parâmetro, posts no feed com elementos mais humanizados, que as pessoas pudessem se identificar. Era preciso fortalecer a sororidade. O espaço para os comentários no post vinham justamente para isso, para que elas pudessem conversar. Era preciso empoderamento feminino. Então, além dos relatos, era necessário posts e frases com suporte motivacional. E era preciso incentivar a busca por ajuda e terapia. Então, foi pensado no recurso de stories fixados, onde pudesse ter algumas dicas de profissionais ou pessoas que falam sobre o assunto, que elas pudessem procurar. O desenvolvimento foi a etapa da criação do projeto gráfico, onde foi desenvolvida a identidade visual, a escolha feita de cores, as fontes funcionais, o layout das postagens após a etapa de definição de requisitos e parâmetros do projeto, que tinha sido feita anteriormente. No name, foi pensado que o nome precisava ser em português, que ele precisava trazer uma mensagem. Então, foi feito um brainstorm de alguns termos e algumas frases feministas que eram comuns já entre as mulheres, e foi decidido uma amiga basta, pensando muito no que tinha sido visto a partir dos relatos de que uma amiga dando apoio, uma amiga mostrando e uma amiga estando lá como suporte é o suficiente para você conseguir começar a abrir os olhos e se livrar dessa situação. Para a marca, então, foi escolhido tons de roxo. Para quem não sabe, o roxo ele é a cor utilizado pelas feministas. Então, eu acreditei que poderia ser uma forma de fazer essa ligação. Além de ser uma cor que traz feminilidade, e eu poderia conversar com pessoas que não têm tanto afinco assim com o movimento feminista, de certa forma ele ainda traria essa mensagem. Foi pensado que a marca tivesse uma fonte serifada que lembrasse um pouco as revistas. Não entrou aqui, mas a revista Capricho foi uma das grandes inspirações para o projeto, porque a Capricho consegue falar sobre vários temas, até polêmicos. Hoje em dia eu não sei mais, mas durante a época da revista impressa tinha, e as pessoas se sentiam confortáveis para desabafar com a Capricho e contar histórias e ficar sabendo mais sobre alguns temas que elas tinham vergonha de falar com outras pessoas. Então, eu queria resgatar um pouco essa imagem que a Capricho passava para as pessoas que faziam elas se sentirem confortáveis. Agora eu vou apresentar a finalização do projeto, que foi para o Instagram. No Instagram, rede social onde o perfil Uma Amiga Basta iria ser alocado, foi desenvolvida uma lógica de postagens trabalhando as modalidades oferecidas pela plataforma de feed e stories, assim como a linguagem visual para cada um. Foi feita, então, as postagens de relatos. Eu puxei os temas que eu separei naquela ficha de decupagem: ciúmes, intimidação, pular fora, isolamento, manipulação, e separei com que tivesse pelo menos uma postagem de relato que falasse exatamente sobre esse tema. E a gente pudesse amarrar tudo isso para apresentar no Instagram todos esses lados, digamos assim, do relacionamento abusivo. Os posts de relatos foram pensados em ser feitos em carrossel,
No primeiro post, você tinha um título com uma chamada e você deslizava para o lado e vinha a história. Depois, tinha um pouco da informação. Quem é essa pessoa? Para humanizar. Uma coisa que foi desenvolvida também foram a questão das colagens. Além de ser uma referência da questão das revistas, é uma linguagem visual que eu me identifico bastante e que eu acho que poderia ter essa humanização. A gente poderia trazer vários elementos sobre o tema e poderia trazer sempre a figura de uma menina no meio para representar essa figura que está contando a história e você meio que conseguir associar a história a uma pessoa e, ao mesmo tempo, sem mostrar o rosto, porque era preciso deixar claro que a gente estava prezando pelo anonimato e pela segurança dessa mulher. Outra coisa que é importante pensar é que, dessa forma, a gente não deixava o relato com gatilhos muito pesados. Então, trazendo alguns elementos diferentes, a pessoa poderia fazer essa associação, mas não seria nada muito doloroso de se ver. E quando você passa para o lado, é que você realmente vê a história. As postagens das frases motivacionais foram pensadas também em sempre se interligar com o assunto que estava sendo falado nos relatos. Depois que a menina falava sobre ela se sentir sufocada, se sentir vigiada no relacionamento, vinham postagens perguntando para as seguidoras se elas já tinham se sentido presas em uma relação antes. Depois de uma postagem da menina comentava sobre ela ter medo de falar não para o namorado, porque ela não sabia como ele ia reagir, ou porque ela se sentia mal com como ele fazia ela sentir quando ela recusava alguma coisa. E aí vinha uma postagem de qual foi a última vez que você fez alguma coisa que você quis. Então, sempre trazendo essa ideia da reflexão e também desse empoderamento, para que elas pudessem se sentir mais confiantes. Aqui mostra um pouquinho das frases que foram pensadas nos posts de relatos e como ficou o perfil no final. A marca, do jeito que ela foi aplicada, também foi criado destaques, como destaques principais foram definidos os temas Uma Amiga, que é onde viria falando sobre termos, como explicando melhor o que é empatia, o que é sororidade, o que é gaslighting, esses termos que acabam sendo mais difíceis e nem todo mundo conhece. Um destaque sobre perguntas, sobre temas que foram jogados na roda e o que é que elas responderam, porque a gente queria que sempre houvesse essa troca. O destaque desabafa, onde aconteciam desabafos mais curtos, as meninas acabavam desabafando comigo, respondendo alguma story que eu tinha postado, e eu perguntava se eu podia compartilhar com outras pessoas. E o destaque de dicas, que é onde viria aquilo sobre ajuda profissional, sobre livros, filmes, podcasts, onde mais ela poderia ficar sabendo sobre aquele assunto. E a organização dos posts, que foi pensado num formato carrossel para o feed, um formato xadrez para o feed, sempre alternando entre relatos e frases motivacionais. E aqui é como o relato é visto. É o carrossel, a peça gráfica e uma legenda identificando a amiga, que foi assim que a gente chamou elas, cada menina que compartilhou a história. E então a gente identificava qual amiga tinha contado essa história. Aqui sobre os destaques, que foi uma coisa que eu já comentei, e aqui como eles ficaram no final. Acabou fazendo templates para facilitar o processo, e eles poderiam ser repetidos, e também cada tema recebeu uma cor. Então, quando você visse os stories, você já saberia sobre o que é que está sendo falado agora. E no final de tudo foi criado um manual de diretriz para o Instagram, de como ele deveria ser utilizado. O manual fala um pouquinho sobre o manual da marca, né, da visual, mas ele foca principalmente nessa questão de eu, como designer, estou entregando esse projeto e você que vai tomar conta desse Instagram, como é que você pode levar ele para frente? E tudo é detalhado, desde a ideia de como organizar as postagens, de como montar as colagens, etc.
E como consideração final, houve muitas reflexões, mas a principal era de que, ainda que o tema é uma coisa mais comum hoje em dia, as pessoas falam sobre esse assunto, durante toda a análise foi visto que ainda não era o suficiente e o modo de lidar para que o assunto venha a ser realmente absorvido precisava ser diferente. Essas mulheres precisavam ser ouvidas e compartilhar suas angústias, que era uma coisa que os perfis que eu analisei como conteúdo não faziam muito. Eles acabavam focando muito na ideia do agressor, falavam muito sobre quem era esse agressor e como ele era, e falavam acabavam ditando alguns modos de como era o relacionamento abusivo. E uma coisa que eu acabei percebendo ao conversar com elas era que eu precisava focar nelas, mais do que focar no agressor. Eu precisava saber como é que elas estavam, como é que elas estavam se sentindo, como elas viam aquela situação e principalmente porque a gente precisa se fortalecer entre a gente, né? Então, essa ideia desse grupo de amigas que acabam se sentindo confortáveis para falar sobre o assunto e desabafar. E assim elas conseguiriam se fortalecer, se apoiar, ajudar outras a reconhecerem quando passarem por situações similares, ainda que fosse de forma indireta, como a partir de um relato online que ela leu e depois ela passou por algo assim, ouviu uma amiga passando por algo parecido e lembrou daquilo. E conseguiu essa associação de que não é legal. Por fim, foi isso. A ideia de estimular as mulheres a soltar a voz, falar um pouquinho sobre como foi a validação, foi muito interessante para mim. Ver que o perfil teve uma visibilidade muito interessante, que muitas mulheres se sentiram confortáveis para confiar comigo, confiar as histórias dela para mim, e me ouvir e fazer essa troca realmente. E a coisa mais gratificante assim, que teve para mim foi quando elas comentavam e quando elas diziam que aquilo tinha feito diferença para elas, que elas tinham conseguido sair de um relacionamento abusivo depois de ter visto o perfil, porque se identificavam em várias coisas. Então, foi muito importante essa validação de ver que todo esse trabalho que a gente faz realmente dá para fazer uma diferença. E é isso, muito obrigada. Sigam a Amiga Basta no Instagram, me sigam nas redes sociais e qualquer dúvida estamos aí. Gente, a gente vai deixar o debate depois da fala da Tainá, e aí a gente conversa um pouco mais sobre o trabalho da Natália, faz as perguntas difíceis, né, Ju? Isso. Então, gente, a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo com a nossa nova parceira, convidada, né, a Tainá. Ela nos encontrou, não foi, Tainá, pelo nosso Instagram. Exatamente. E aí a gente conversou, fez uma reunião com ela, e ela nos falou um pouco do projeto que ela vai falar para vocês, né? A Tainá ela é enfermeira do campus de Arapiraca, não é isso, Tainá? Isso. E eu vou passar a palavra para ela se apresentar, né? E falar um pouquinho sobre esse trabalho dela, que agora está em parceria com o LED. Boa noite, gente. Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Meu nome é Tainá e eu trabalho aqui em Arapiraca. Eu sou enfermeira do IFAL aqui. E eu achei incrível o seu trabalho, Natália. Muito, muito, muito legal mesmo. Parabéns. Parabéns a Daniela também, que orientou. Ficou perfeito, maravilhoso mesmo. Eu tinha preparado uma apresentação, mas a Natália falou basicamente o que eu queria falar sobre gênero e patriarcado, enfim. O meu trabalho, né, o meu projeto é sobre violência de gênero nas relações afetivas adolescentes, né? Aqui em Arapiraca, eu trabalho com adolescentes, a faixa etária é mais ou menos de 13 a 19 anos, e aí, nos nossos atendimentos, juntamente com a psicóloga, que a gente trabalha muito junto, a gente tem uma parceria muito legal, a gente começou a perceber, né, esse tipo de violência, né, com as adolescentes, e aí, dentro do IFAL, né, e dentro das pesquisas, enfim, a gente sabe que essa violência tem uma direção, né, só que nessa faixa etária é um pouco mais complexo,
porque essas relações, elas não estão muito bem estabelecidas dentro da cabeça dos adolescentes. Então, assim, para uma adolescente, uma menina, né, essa questão do amor romântico, da construção do ciúme, né, nessa faixa etária, para ela é um sinônimo de amor, né? Então, até que ponto, né, esse relacionamento, né, para ela é visto como abusivo, né? Até onde ela leva esse relacionamento, né, dentro da cabeça dela, dentro do universo dela, porque para ela aquilo ali é uma demonstração de amor, né? Aquele amor romântico que vai atrás de você, que briga, mas ele liga pedindo desculpas, né? A gente sabe que tem toda a questão do ciclo da violência, né? Dentro dessa faixa etária também. E aí, por isso que eu decidi, né, é, construir o meu projeto com relação à violência de gênero. E aí, dentro do meu mestrado, né, a minha orientadora, eu não sabia, mas assim, ela é feminista, ela trabalha diretamente, né, com violência de gênero desde a época da faculdade, então ela já tem muitos trabalhos com relação a isso, e ela me direcionou muito bem, porque até dentro dos trabalhos, falando especificamente dos adolescentes, né, eles encontram essa bidirecionalidade. Tanto a menina, ela estabelece uma relação violenta com o namorado, como esse rapaz também. Só que, particularmente, a violência psicológica, ela ronda, né, essas relações, só que, direcionalmente, a menina, ela é sempre o alvo, né? E aí, né, a gente pensou, né, em algo, né, um produto, porque o meu mestrado é profissional, né, eu estudo, o meu mestrado é na Uncisal, e aí a gente precisa, além de fazer a pesquisa, a gente precisa entregar um produto para a sociedade, né? Algo que eles levem com eles, né? E aí que promova a saúde, né? A gente trabalha com promoção da saúde dentro do mestrado. E aí eu juntamente com a minha orientadora, a gente pensou num manual, né? Em construir um manual. As meninas do LED me deram várias ideias, mas infelizmente eu já tinha submetido. Se eu soubesse, eu tinha falado antes, né? Porque esse universo do design é muito maior, né? E aí eu sou totalmente leiga, né? Esse universo é muito maior do que eu pensava. Eu fui bem, eu continuo, né, ainda descobrindo, assim, e aí eu tô achando maravilhoso esse bate-papo da gente, descobrindo o que é o design, né? E eu tô achando incrível, maravilhoso, porque é muito mais profundo do que eu imaginei, né? Vocês pensam, na verdade, em tudo, né? Eu trabalho com adolescente há mais ou menos uns 6 anos, mas como vocês pensam na questão da comunicação, né? Porque quando a gente fala com eles, eu nunca pensei assim, que um título, né? Na minha cabeça, a gente estava conversando ontem sobre o título, né, de um questionário que a gente quer aplicar com os adolescentes, e aí na minha cabeça estava muito claro, né? Mas aí elas fizeram enxergar que talvez não estivesse tão claro assim para eles, né? E aí, como é importante, porque a gente faz isso toda hora, assim, no IFAL, né? Manda questionário para eles responderem. E eu estava falando com a minha chefe ontem, a gente nunca se atentou para essa questão, né? De como seria importante essa questão da comunicação com eles, né? Porque eles só ficam recebendo a informação, será que eles estão entendendo, né, o que a gente quer fazer? E aí eu achei muito interessante, porque vocês querem saber muito mais deles do que eu pensava quando eu pensei em construir o meu produto, né? Quando eu pensei em construir o meu manual. E aí, né, a gente veio aqui, estava fazendo essa reunião para convidar, né, as meninas vão convidar, né, vocês para participarem. E assim, eu estou muito grata, muito mesmo, assim, por ter tantos alunos aqui, né, hoje participando dessa reunião, né, querendo se informar, querendo saber sobre violência de gênero, sobre violência contra a mulher. Né, existem poucos estudos com adolescentes, né, com essa faixa etária mais nova, mas a gente sabe que agora, durante a pandemia, essa violência direcionada à mulher aumentou muito, muito mesmo. Ano passado, a taxa era 13 mulheres por dia morrem, né, vítima do feminicídio, né, e acredito que esse ano, provavelmente, como a pandemia continua, né, essa direcionalidade da violência aumenta muito mais. E as meninas, elas também são vítimas desse tipo de violência, né? E a violência acontece, na maioria das vezes, dentro da casa delas, né? O parceiro é a principal perpetrador desse tipo de violência, né? Então, com o meu projeto, né, e com outros tantos, a gente tenta quebrar esse ciclo, inicialmente, né? Já que essas relações
violentas, elas costumam se estabelecer mais ou menos na época do ensino médio, como a Natália falou, né? Mais ou menos no período do início da adolescência, quando eles começam a descobrir as relações de amor, a gente está querendo romper, né, de alguma forma, né, informar esses adolescentes sobre esse tipo de violência, como ela acontece, né, e através disso a prevenção da saúde deles, né? E aí eu conto com vocês. Eu não vou apresentar, não, porque ficou longo, né? Eu acho que, não sei se deu para entender tudo. Se intimida, não, vamos conversar. Se você preferir, a gente já abre para trocar uma ideia, porque aí. Eu acho melhor, a Natália, ela resumiu perfeitamente assim, o que eu queria falar das relações de gênero, do patriarcado, né? Como ele consegue, né, entrar nas nossas vidas e a gente carrega isso desde a nossa infância, né? E aí as relações de gênero se estabelecem muito com relação a isso. Eu tenho. Não, é o meu celular que devia estar no silencioso e não está. Todos os alunos que frequentaram presencial conhecem esse barulho. Ah, tá. E aí eu queria saber se tinha alguma dúvida com relação ao meu projeto. Ele está bem no iniciozinho, a gente está esperando a resposta do Comitê de Ética ainda, mas o título é um produto educacional para a prevenção da violência de gênero, né, nas relações afetivas adolescentes. Eu tive que criar um produto mesmo que seja direto para os adolescentes, já vai ser aplicado no IFAL, aqui no campus Arapiraca, e é isso. Provavelmente será online, porque a gente não sabe quando vai voltar, né? Aqui em Arapiraca, a gente já vai começar a vacinação dos professores. É sério? Eu posso ir para Arapiraca? Se no seu contra-cheque não tiver o nome Maceió... Pô, tem. Já estamos querendo ir para Arapiraca vacinar, gente. Vai começar quinta-feira. Aí a gente já está... E assim, eu que faço parte da comissão de retorno do IFAO, e a gente já está acelerando tudo, porque a gente já está se preparando. Mas assim, né? A gente se prepara, mas talvez não aconteça por conta dos alunos, né? Se prepara, mas, né? Acho que o Covid dava um outro projeto, hein, gente, pra gente fazer. Mas vamos falar de violência de gênero, então? Então, Tainá, a gente tem muitos alunos que vieram hoje que são de primeiro período. E aí, eu tô falando mais para eles do que para você, porque é basicamente aquela conversa que a gente teve na nossa primeira reunião. Assim, é o que a gente estava falando no começo, né? Tem muita essa ideia de que o design, ele cuida da maneira como a coisa é mostrada. E aí, quando a gente vê o trabalho de Nath, a gente percebe, para quem está começando, para quem tem pouca vivência no design, que a gente constrói, a gente precisa saber para quem a gente está falando. A gente tem, por exemplo, no LED um projeto chamado Colorinando, que foi a maneira como você chegou na gente, né? Que ele é uma história em quadrinhos voltada para criança. E como ela é voltada para criança, Jana está até aqui entre os presentes, se não me engano, ela estava aqui morrendo de inveja, que foi quem fez a primeira edição, que está no ar. E aí, a linguagem que a gente usa lá e o texto, ele pode ser um pouco mais raso, porque é o que a criança consegue absorver. Quando a gente muda de público, a gente precisa entender se a gente vai estar falando com os moleques TikToker, e aí os meninos já me apresentaram o Kawaii e fizeram eu entrar na rede do Kawaii, ainda vou me vingar. E aí, a gente precisa saber muito como é que essas pessoas vão. O projeto de Nath, a gente partiu muito disso, né, Nath? Acho que seria interessante você falar como foi o seu processo logo que a gente montou o pré-projeto, que você foi para a primeira banca, que a gente, tipo assim, eu tomei um socão, tipo assim, que você vai ficar cagando regra sobre relacionamento abusivo, você tem que abrir a galera falar, e a gente, meu Deus, como eu não tinha pensado nisso, pelo amor de Deus. Conta aí, Nath, como é que foi esse processo do que falar e como abordar? Eu passei por vários momentos. De início, eu pensei que seria interessante falar com adolescentes. Falar para as meninas que estão começando a vida amorosa, né? Então, eu tinha essa ideia de, tipo assim, eu preciso evitar que elas entrem no relacionamento abusivo. Então, eu não posso deixar elas entrarem no relacionamento abusivo porque sair é mais difícil. Era a ideia inicial que eu tinha. Só que aí, nisso que a gente foi conversando, logo na banca, a Ju Micaela foi uma das primeiras pessoas que disse, mas não é igual.
todo relacionamento não é igual. Se você disser que relacionamento abusivo é isso, isso e isso, quem passa por isso vai achar que não é e vai continuar. Então, você vai acabar limitando o seu trabalho e falar para as pessoas como tem que ser, ao invés de ouvir elas e saber o que elas acham, o que elas entendem, o que elas querem, por que elas fazem o que elas querem, fazem e etc e tal. Então, foi tipo um tapão na cara. Foi um tapão na cara. Foi, tipo, é óbvio que tem que ser assim, porque senão eu vou fazer mais do mesmo. Que é o que já acontece, que é o que essas páginas já falam. Que é tipo, como identificar um relacionamento abusivo, ou e sempre é tipo assim, como identificar o abusador e tal. E nunca é tipo, olha, você não precisa passar por um relacionamento que te diminui e tipo, falando com a menina, né? Que era o nível que eu trabalhei, que é as mulheres. Então, mudou totalmente o processo do projeto. Eu percebi, ok, então eu preciso ouvir, e foi o que eu fiz. Eu ouvi algumas mulheres diferentes, apesar de ainda ser uma coisa muito nichada, apesar de ainda ser um grupo parecido, né? Todas elas estavam na universidade, então era um grupo muito parecido com a minha vivência, eu não saí muito disso, mas para um projeto de TCC tudo bem, pois primeiro cuidar do meu xixizinho, né? É importante. Frases marcantes de tia Dani. Gente, não queira ser Rio Amazonas, se conforma com seu xixizinho, que é o que dá para fazer bem feito. Estamos sempre nessa. E um outro processo que eu acho que a gente passou, que eu acho que vai ser muito interessante para o projeto de Tainá, é essa coisa do online, do remoto. No caso de Nath, acabou sendo, não é exatamente uma escolha, mas uma identificação de um espaço, né, Nath, onde pudesse acontecer o projeto, que agora virou quase que uma obrigação. Eu falo isso, acho que todo encontro do LED eu falo isso, eu não aguento mais ser refém do Instagram, porque a gente passou por isso, é muito complicado. A Nath defendeu, acho que uma semana depois do Instagram ter mudado completamente layout e métrica, e assim, a gente usou a plataforma, a Nath usou, né? Não fui eu que usei. A Nath usou a ferramenta do Instagram para veicular uma amiga vasta. Joguei aí no chat para vocês, para quem não conhece, dá uma olhada. E aí, a gente tem uma série de limitações ali, porque a gente não controla aquela ferramenta, mas ao mesmo tempo a gente não consegue colocar uma solução. E às vezes, para um público como de Tainá, que é do IFAO, a gente consiga uma ferramenta que seja interna, porque a proposta dela inicial é gerar um produto que fique para dentro do IFAO. Ela, como ela falou, você já colocou no comitê de ética, que é um manual, né, Tainá? Já. E aí a gente vai ler o que está escrito e arrumar um jeito de burlar esse manual, porque tem que ser um manual que os adolescentes estejam dispostos a interagir, né, Ju? A gente já está disposta a descobrir como é que a gente vai moldar esse manual, porque ele tem que funcionar. Mas ele vai ter que ser online. Ideia não falta, né, Dani? Ideia não faltou. Geralmente falta braço e dinheiro, né? Na reunião com o Tainá, a gente já deu uma viajada assim, grande, né? Ideia não falta, não. O que falta realmente é possibilidades, né, de execução, ou seja, braços, dinheiros, importantes dinheiros, né? E realmente vai ter que ser nessa forma digital, porque vai conseguir abarcar muitos dos nossos requisitos, né? Porque a gente está tendo bastante restrição com relação à execução do projeto por esses motivos de rede, mudança de rede, pandemia, que não poder ter nada mais próximo. Mudança das relações gerada pela pandemia também. Exatamente. Muita coisa que acaba vindo como restrição e fronteiras, né? Do nosso problema inicial que está sendo tratado para ser solucionado. Acho que eu quero fazer uma pergunta para a Tainá, mas antes eu acho importante, Ju, como a gente tem muito aluno de primeiro período, eu acho, e Tainá também não conhece muito esses jargões que a gente usa, todo mundo deve ter visto na apresentação da Natália uma tabela de requisitos e parâmetros. O desenvolvimento do projeto, a gente tem um problemão que a gente é uma cebolona, a gente vai tirando as camadas e vai tentando chegar lá no miolinho, e isso a gente chama de problematização.
E aí, como resultado da problematização, porque lembra da história do Rio Amazonas, que a gente não consegue ser Rio Amazonas, a gente precisa saber o que a gente consegue fazer para o nosso xixizinho. O nosso xixizinho é o design, xixizinho de Tainá é a enfermagem. Então, a gente precisa entender esse problema e dizer assim, tá, com esse problema grandão, eu consigo dar conta disso aqui. E para dar conta disso aqui, a gente gera uma lista de requisitos. O que tem que acontecer com aquele artefato que a gente vai gerar, com aquela solução que a gente vai gerar? Ele tem umas coisas que, se não existirem, ele não resolve o problema da maneira que a gente se propõe a abordar aquele problema, certo? Nessa parte inicial do projeto, né, onde a gente está descascando aí nossa cebola, para buscar, né, essas informações e analisar, cada casquinha da cebola, geralmente, ela vai gerar um requisito projetual, porque de cada análise que a gente faz, né, seja com público, seja de mercado, seja de N coisas que a gente analisa, né, a gente acaba analisando um universo, assim, bem amplo, de cada casquinha aí da cebola que a gente vai arrancando, né, vai surgir um requisito. E esse requisito, ele vai se transformar num direcionamento para a sua solução, né? Porque não adianta você só pegar o problema e querer tratar de cara aquele problema sem trabalhar, né, a raiz desse problema. Porque e entendendo você vai chegar e entendendo que hoje a gente está se atropelando, hein, amiga? A gente já foi melhor nisso. Vai, patroa. Desculpa, Ju. Não, é porque, na verdade, eu ia pontuar só que essas casquinhas da cebola tem vários jeitos de você resolver aquilo. É por descascar isso. De descascar. E aí entra na parte de metodologia, né? Que é Amo Sou. Que, assim, não existe uma metodologia única e exclusiva que vai dar certo para tudo. Por isso que é importante você conhecer as formas de trabalhar, os métodos técnicos e ferramentas que eu sempre falo e sempre estou batendo nessa tecla, para que você saiba o que usar, como usar e quando usar. Porque nenhum problema é igual ao outro, né? A gente pode ter até uma mesma temática, por exemplo, o projeto de Nath e o projeto de Tainá. É uma problemática similar, mas a forma de tratar aquela problemática vai ser diferente. Porque nem todo projeto é igual, e a equipe também por trás desse projeto vai ter a sua forma de trabalhar, porque os projetos têm muito do designer, né? Não é só você pegar um negócio e você replicar de jeito nenhum. No design a gente não faz isso, não. A gente conhece, a gente sabe como é que faz, e dependendo da especificidade do problema, que a gente vai tratar aquilo ali, e vai ter muito da gente também. Então, é um conjunto de fatores, né, que vai fazer com que o projeto funcione bem. Que ao final do projeto a gente consiga atingir o resultado esperado, né? Então a gente trabalha mais ou menos dessa forma. Então vocês vão ver que nenhum projeto é igual ao outro, nenhuma forma de abordagem do problema é igual ao outro, né? Mas a gente está sempre buscando, né, nesse embasamento teórico, no embasamento nas imagens de informação, as melhores formas de trabalhar para trazer os melhores resultados. E é nosso xixizinho. A gente é um pouquinho arreganhada no xixizinho, a gente admite, entendeu? A gente junta todo mundo para mijar junto. Vamos parar de escatologia. É bem hidratada. A gente é bem hidratada. Eu gosto mais assim, ficou mais fina. Juliana sempre sendo fina. Mas, Tainá, eu ia te perguntar uma coisa, que é justamente para a gente entender esse xixizinho que a gente estava falando. Você estava comentando que você despertou esse interesse porque você faz os atendimentos junto com a psicóloga. Então, você deve ter visto muitas situações ali que acendeu esse alerta de precisamos falar desse assunto. Quando você estava analisando, quando você começa a analisar isso, você acredita que você vai precisar falar do que com esses adolescentes? Normalmente, com as meninas, né? Que os atendimentos foram com meninas, né? Meninos nunca... Nem os homoafetivos? Nunca procuraram? Não. Procuraram para outras coisas, com outras relações de saúde, mas não com relacionamento, não. É mais difícil, eu acho, né? Eles se abrirem para isso. É toda uma estrutura machista também, né? Que esse machismo atinge, inclusive, a eles. A gente sabe, tem um aluno particular, ele ia muito na sala, ele tinha muitos problemas psicológicos, né, ansiedade, todos os transtornos, mas comigo ele não comunicava muito, que era mais sintomatológico, né, mas o patológico. Com a psicóloga já discutia os casos, já a gente sabia que era por conta da questão afetiva dele mesmo, mas ele não chegava comigo, não.
as meninas, elas chegam muito, né, com essa questão da violência psicológica, né, de acreditar que ele gosta de mim, mas ele me maltrata, né, ele gosta de mim, ele tem ciúme de mim, então ele gosta de mim, né, se ele tem ciúme, né, se ele demonstra, isso é uma demonstração de amor, aí a gente sabe que não é, né, não é uma demonstração de amor, mas é muito mais essa questão de romantizar a violência, né, e aí uma delas, ela chegava ela tinha um transtorno, né? A ansiedade dela, ela aparecia com alguns sintomas, né? Ela desmaiava, e a gente sabia que. E aí, uma vez ela relatou, né, que era por conta de algumas coisas que estavam com o relacionamento dela, e aí ele era FAO também, né? Ele era um aluno de lá, e aí eles brigaram uma vez, aí ela tinha alguns maus, assim, né? Os maus súbitos que ela tinha na instituição. E aí, depois de muita conversa, a gente descobriu que era por conta, assim, ela somatizava o que ela sentia, né? E aí ela passava mal no meio da instituição, no banheiro, enfim, nos corredores. E aí a gente caminhou, assim, a psicóloga ela faz o primeiro atendimento, mas no IFAL a gente não pode, a psicóloga ela não pode fazer tipo uma terapia, né? A gente diagnóstica, né? A gente vê o que ele tem e encaminha. Já tem um serviço, né, que trabalha com a gente que atende esse estudante. E aí ela vai fazendo esse acompanhamento, né? Mas uma delas, a que mais me chamou a atenção é porque ela somatizava isso e chegou a passar mal, desmaiar, e desenvolveu vários transtornos, síndrome do pânico, por conta disso mesmo, né? Desse namoro, né? Que acabou depois, né? Eles resolveram terminar, e aí depois ela contou que era por conta disso, né? Mas assim, ela não percebia inicialmente que ela somatizava todo o sentimento dela. Que não é muito diferente do que a Nath encontrou em alguns relatos, né? Enquanto a Nath usou uma expressão no TCC dela que é tempo de encrenca, né? Que é o período que a pessoa vive ali aquele relacionamento. E você acabou encontrando isso, né, Nath? Quando a pessoa só conseguir elaborar, né, o que estava acontecendo, e tô somatizando, tenho depois que passava a encrenca, né? E aí, Tainá, tu acha que o teu objetivo, digamos assim, é que de alguma maneira essas pessoas se reconheçam nessa situação, ou você queria que tivesse um passo 2? Se reconheça, sabe, e tenha algum lugar para correr? Quando você pensa no seu projeto ideal, pô, já realizei tudo que eu queria com aquele projeto. Você acha que vai rolar o quê? Eu espero que elas entendam, porque normalmente, como a Natália falou, né, quando existe o problema, elas procuram uma amiga, né? Então, aquela pessoa que ela sente confiança. Os artigos, os estudos, eles mostram que realmente é uma amiga mesmo. Pouquíssimas procuram um profissional de saúde, né? Eu gostaria muito que elas, no caso, me procurassem a psicóloga quando elas tivessem algum problema, mas aí, primeiramente, é uma amiga, e a amiga percebe, avisa e diz, não, vai conversar com a psicóloga, com a enfermeira, vamos tentar uma solução. Mas sim, eu gostaria sim que uma das soluções é que elas procurassem um profissional de saúde para ter uma ajuda. Mas assim, eu sei que nem todas as escolas, infelizmente, têm, né, esse suporte. Né? Realmente a estrutura dos IFES é uma estrutura assim. Eu sou aluna do KIF, mas na época ele tinha outro nome, né? Por motivos de velha. Mas a estrutura dos IFES é uma estrutura assim sempre invejável. Você sempre tem toda a parte de tratamento de saúde, você tem acesso a coisas que normalmente as pessoas não têm em outras escolas. E aí seria importante usar como oportunidade. Acho que é um projeto incrível, assim. Que eu acho que a gente vai fazer umas coisas legais. Fala, Nath. Isso que a Tainá falou, uma coisa que apareceu muito para mim durante o meu processo é algumas pessoas que iriam falar comigo porque tinha uma amiga, não era ela, mas ela conhecia uma pessoa, ela tinha uma amiga, a mãe, uma prima, e aí às vezes a pessoa não sabia o que fazer, não sabia o que falar para essa pessoa que estava desabafando, então acaba sendo isso, né? Que você quer comunicar a todo mundo. E se não atingir a pessoa que está passando, que atinja essa amiga na qual ela vai conversar e que essa amiga vai ter consciência, vai poder perceber junto dela, né, o que está acontecendo. Sim, sim. Eu tenho um pouco de preocupação e é uma preocupação que eu não tenho intenção de solucionar, não. Porque, enfim, é uma preocupação. Eu vejo que todas as ações são muito focadas na menina, né, na mulher, é sempre a figura feminina, porque a gente forma redes, a gente tem uma amiga, a gente
se organiza para parar com a bagunça. Mas às vezes eu sinto falta de abordagens que de alguma maneira abordem os meninos. Sim. Porque não adianta você ser desconstruído e ser um esquerdomacho, tipo uns que a gente vê por aí, que replicam tudo aquilo que a gente identifica nessas relações abusivas, né? E esse abusador... BBB. Exatamente. Que é o bonzinho, ele estudou sobre isso, ele fica triste. Ele usa vestidos, Ele é o primeiro a fazer manipulação psicológica, a ser passivo-agressivo, a falar baixinho, mas fala coisas que machucam. E não adianta, né? Escuta, eu vou abrir para perguntas, porque já está chegando a hora da minha novela, e Dona Lourdes encontrou Danilo ontem. Juliana, pelo amor de Deus. Minha mãe tá ali já sentada. Não, então fala pra sua mãe fazer um sinal, porque se a novela começar, eu preciso correr daqui. Eu deixo vocês conversando aí e volto. Não, corre as duas, né? Corre as duas. Ontem estava Mirella tá falando que eu tenho Globoplay. Ela tem razão. Eu te empresto, boba. Então, voltando para a pauta, gente, a gente queria abrir para perguntas. Se todo mundo, alguém tem alguma colocação para fazer, quer participar da discussão, quer jogar alguma coisa aí, tá aberto. Isso é um não? Olá, boa noite. Olá, Jorge. Eu ia falar justamente da questão dessa abordagem com os homens. Porque eu, como homem, criado numa estrutura machista, também tive o pensamento muito moldado por isso, né? E essa desconstrução veio ao longo de bastante tempo e de bastante porrada na cara. De mulheres, de amigas de conversa ao longo dos anos. E para mim foi uma questão mais tranquila por causa da minha forma de ser. Porque minha família, por mais que tenha uma estrutura machista, obviamente, da sociedade... Ainda mais mineira, né, Jorge? Total, lá é conservadorismo puro. Minha mãe tem uma cabeça muito aberta e meu pai nunca teve essa questão de posicionamento muito machista, assim. Ele sempre foi um cara mais tranquilo. Então não tinha essa coisa tão forte na minha família. Só que mesmo assim, ainda a gente tem coisas que nem vem só da família, né? Vem da estrutura da sociedade em si. Então... Sim. Com conversas ao longo dos anos, eu fui percebendo. E, sei lá, eu vejo que muitas vezes, por mais seja importante esse trabalho focando nas mulheres, eu vejo que falta isso. E talvez seja por uma própria questão dos próprios homens, que não têm essa iniciativa de conversar com outros homens. Às vezes não se sente nem à vontade, é como a Tainá estava falando. Ela tem muitos relatos das meninas procurarem e dessa abertura, né, de falar com uma amiga, mas os caras não optam por isso, né? É um processo mais difícil de acessar, né? Mas a gente tem que começar a pensar nisso, né? Além de mais difícil de acessar, é muito difícil de conversar, porque até conversando com amigos meus que já tiveram, e alguns ainda têm, e eu ainda... Hoje eu nem converso mais direito, eu já parto pra xingar mesmo, porque, né, não adianta, tem hora que já não dá mais pra conversar com a pessoa. Realmente é muito difícil abrir essa conversa. A Petróvna tá com a mão levantada porque ela é educada. Se mete aí, Mari. Eu sou ela levanta a mãozinha, tá ligado? Pra poder falar. Eu acho que o projeto todo é muito, muito interessante. Eu também já estudei nos IFES da vida. Então, eu sei como a estrutura de lá é muito diferente da escola convencional, justamente porque essa estrutura é diferente, permite muita coisa. Mas uma das coisas que eu queria trazer, né, para a discussão é a questão da fala, porque a gente está falando muito das meninas e dos meninos. Querendo ou não, a gente está trabalhando com uma dinâmica muito binarista. E o mundo que a gente tem hoje, ele é muito mais diverso que isso. E aí as pessoas que não se encaixam nesse binarismo de menino e menina, propriamente dito, eles são ainda mais vulneráveis e estão ainda mais distantes dessas estruturas da instituição propriamente dita, que são as estruturas de poder e que fazem a manutenção desse status, vamos dizer assim. Então, eu acredito que seria importante, de alguma forma, tentar trazer um diálogo, uma forma de comunicação que consiga atingir esses grupos também, para que dê a eles segurança de que, tipo, eu posso usar esta fonte, eu posso usar este canal, que este canal é um aliado, é amigo, seguro.
Essa coisa do binarismo, ela tá tão arraigada, o pessoal que tem mais intimidade comigo sabe que eu tô longe de ser uma pessoa que liga para esse tipo de coisa. E eu tenho dificuldade de experimentar uma linguagem não marcada de gênero. Eu tenho dificuldade de falar todes e essas novas linguagens. E é algo tão bobo e tão simples, entendeu? E que faz tanta diferença para determinados grupos que, assim, é uma luta diária para eu não revirar os olhos quando alguém fala boa noite a todes. Porque eu estou citando esse exemplo justamente para dizer o quão complicada é essa situação. Imagina, se a gente tem dificuldade em mudar uma letrinha, que é uma coisa relativamente simples que pode ser tão inclusiva. Falar, isso que a Mari levantou é muito importante, né? Porque trazer essa estrutura, sair... É aquela coisa, a gente vai cuidar do xixizinho da Tainá, calma, Tainá, vai dar tudo certo. Mas o xixizinho dela, ele dá uma escorrida para vários lugares, né? Tem essa questão dos homens, de como eles podem ser abordados, da gente estar reproduzindo essa estrutura, quer queira, quer não, heteronormativa, até nos relacionamentos homoafetivos, né? Porque a gente está sempre reproduzindo essa ideia de uma hierarquia que a sociedade patriarcal traz para a gente, que é bastante complicado. E aí... talvez acho que só a Ju dos presentes consiga se meter nessa discussão. Mas tem ainda no público da Tainá a questão pais, né? A Nath mesmo conhece, a gente já conversou durante o processo de pesquisa, pessoas que claramente estavam namorando um macho escroto, que quando terminaram, o pai é amigo do macho escroto. Porque tem uma estrutura familiar. E o público de Tainá, ao contrário do público de Nath, que é um público já jovem, adulto, é um público adolescente que está no seio familiar e que tem tudo isso. E aí a gente tem que... difícil você contar, né, para os seus pais. Às vezes é difícil você entrar no namoro e o pai aceitar. Aí o pai aceitou que você entrou no namoro. E aí ele já aceitou que você entrou no namoro, já era coisa que ele não queria deixar antes. Aí você ainda vai dizer para ele que seu namorado faz tal coisa que você, sabe, você nunca quer dizer, porque você ama o seu namorado, e aí a situação vai fazendo um grande Tem muito mais dinâmicas de poder nessa coisa, além da só instituição, né? Porque tem os pais propriamente dito e eles ficam nessa pressão. Você tá passando pela pressão do ensino médio, né? Eu tenho que ser o aluno perfeito. E além disso tudo, passando por todo o resto. E isso faz com que a gente tenha que tomar muito mais cuidado na forma como for feita essa abordagem. Até porque ainda tem essa questão geracional, né? Que é uma coisa que eu venho batendo na tecla há bastante tempo, porque eu dou aula para pessoas de idades muito diferentes. Eu dou aula para uma idosinha, que ela tem 80 anos, e eu dou aula para menino menor de idade, da aula de desenho. Então, o choque geracional é muito grande para mim, então eu imagino que quando a gente for trabalhar com essa questão da comunicação, vai haver um choque geracional, e a gente vai ter que trabalhar, vai ter que prestar muita atenção na forma como isso é comunicado. Tem os pontos positivos e os negativos. Os pontos negativos é porque o adolescente de hoje, ele é muito mais sensível a questões que podem ser gatilho ou não, a ponto de que às vezes tudo é tão cuidadoso que fica uma margem muito pequena de comunicação, mas também tem os pontos que a gente pode achar que é a forma melhor para comunicar com ele, como o Nath já tinha indicado antes. No começo eu pensei que eu tinha que falar com eles assim, sendo que a gente vai ter que realmente investigar muito mais para poder entender como é a melhor forma de conversar com eles. Tem muita coisa para poder ser vista. A Janaína, ela me fez uma pergunta, se eu tenho ideia do número de jovens que podem fazer parte da pesquisa. Você me fala, a pergunta seria com relação à quantidade de estudantes do IFAL? Seria isso? Acredito que sim. Sim, mais ou menos até 2020, né? Que a gente está no 2020 lá ainda, aqui, 600 e pouquinhos alunos. Mas, assim, a gente fez o cálculo, né, estatístico para a pesquisa, porque a gente vai sortear por sala, né? A amostragem ficou de 223, se eu não me engano, que vão receber o produto, no caso, né? Para avaliar. Mais ou menos isso. Jana, e as perguntas difíceis? É quali. A gente pensou em fazer... Não, é quanti, desculpa. A gente pensou em fazer quali antes da pandemia, mas veio a pandemia, fica muito difícil estabelecer essa comunicação com os adolescentes em grupo focal online, né? Aí a gente
pensou nessa possibilidade, mas aí a gente desistiu. E vai ser quanto? Vai ser um questionário que a gente vai aplicar. Mas, assim, a ideia inicial era buscar que eles conversassem, né? Que eles falassem, né? Mas, infelizmente, a pandemia veio aí, a gente teve que adaptar, né? O projeto para a pandemia. Tainá, em cima dessa pergunta da Jana, a gente tinha até comentado a experiência de uma das nossas pesquisadoras, a Gabi tinha comentado que ela conhece a estrutura do IFAL, acho que de Maragogi, e que lá eles identificaram com esse momento remoto que o pessoal sempre gosta de ter o impresso, de estar com a coisa física. Vocês têm algum dado sobre isso aí no IFAL de Arapiraca? Não. A gente não tá rolando bem. As aulas remotas, a adesão acontece. Se adaptaram bem. Se adaptaram bem. Assim, temos o primeiro encontro que a gente teve, assim, depois quando retornou, né, online, que a gente fez uma reunião com eles, e aí eles conversaram. Teve um chorozinho, assim, as meninas, algumas pessoas choraram, né, porque assim, não queriam que fosse online, né, não foi o primeiro período mais que sentiram, né, porque a gente se viu o quê? Um mês, talvez nem isso, quando eu tinha começado. E aí dos primeiros anos, eles sentiram esse impacto maior da quarentena. Os outros, assim, eles se adaptaram melhor. Eu não posso dizer assim 100%, porque a gente sempre ouve assim, reclamação dos alunos, mas assim, que estão presentes, eu não sei como está na UFAL, mas aqui no UFAL a gente entrega o material, no caso o tablet, e a internet, no caso, né, o acesso à internet para quem estava no grupo de vulnerabilidade, né, quem se quadrou, né, dentro da busca que a gente fez, e aí os alunos que o professor percebe que não está participando da aula, que está sentindo falta, a gente vai atrás, tenta se comunicar no WhatsApp, e se mesmo assim a gente não consegue comunicação, a gente vai na casa do aluno, saber o que está acontecendo, porque o pai não está incentivando o aluno a estudar, a gente tem que envolver todo mundo nessa... Eu sei que é muito difícil as instituições, né? Não sei se elas fazem isso, mas, assim, como eu faço parte da assistência estudantil, né? A gente trabalha diretamente com a assistência ao estudante, a gente fica muito no pé deles, assim, vai atrás mesmo, o tempo todo. É uma relação muito próxima, né? Sim, para trazer esse aluno, assim, a gente não deixa ele escapar, tenta, assim, não fazer ele escapar de jeito nenhum. A gente incentiva, assim, de todos os jeitos que tiver para ele estar ali presente e motivado na aula, a gente está tentando, né? Tentando. Mas, às vezes, a gente já teve um aperto, assim, teve alguns alunos que não estão participando, não. Deram uma sumida. Sim. Oliver está aqui. A questão do abuso no trabalho de vocês gira em torno somente do relacionamento afetivo amoroso. Eu sinto muita falta de conteúdo sobre abuso psicológico familiar. É um conteúdo que só acho em inglês e pouco, principalmente sobre mães narcisistas. Oliver, a gente tinha inclusive um TCC, que a motivação do TCC inicialmente era esse. Antes de tomar umas porradas do xixizinho, a proposta era justamente construir uma ferramenta que permitisse o filho identificar que a mãe era narcisista. Eu falei, a pessoa vai ter que fazer um curso de psicologia aí, né? Mas, e aí, Tainá, essa pergunta do Oliver, você pensa em, de repente, futuramente ampliar essa questão do abuso para além do relacionamento afetivo amoroso, para essas outras relações de poder? Diretamente na minha pesquisa, inicialmente, não. A gente está pensando em trabalhar realmente só com a questão da violência de gênero no relacionamento, né? Os relacionamentos afetivos. Apesar que a gente tem dado nas pesquisas que essa violência começa justamente no seio familiar, né? Inicialmente, ela se perpetua, né, por conta do patriarcado, né? Sim. É basicamente isso, mas eu não teria perna, só estava vendo não sei, né, abarcar tanta coisa. Oliver, inclusive, quando eu estava procurando saber sobre relacionamento abusivo em meados de 2015 e 2016, eu encontrei mais coisas sobre mães narcisistas do que sobre relacionamento abusivo na época. Hoje eu acho que isso acabou mudando um pouquinho, porque eu acho que pra gente é ainda mais fácil normalizar coisas da família, né? Porque sempre é mãe, pai, tá fazendo pro seu bem, etc e tal, e é mais fácil
a gente normalizar, então acho que acabou sendo um tema que foi se abafando. Mas também pensei por um momento se eu poderia, mas achei que eu não teria braço suficiente para abarcar, porque a questão do relacionamento abusivo ela já tem vários níveis e patamares, e eu ainda não conseguia abarcar outros além do que eu fiz, sabe? E eu queria ainda abraçar mais eles. E essa coisa também dessas relações familiares, principalmente na adolescência, ela tem o peso, não só na adolescência, né? O peso de você ser sustentado por qualquer figura que seja, você traz mais uma camada de violência para esse processo, né? Mas olha, quem sabe um TCC aí, não digo para tratar assim, de identificar, né? Que as mães narcisistas, mas de repente um perfil, um livro ilustrado de situações de coisas que mães fazem que não deveriam. Isso a gente consegue abarcar num TCC de design, por exemplo. E às vezes é até terapêutico, viu? Olha aí um TCC pintando. Olha aí a dica, né? Eu queria puxar só o que o Jorge tinha falado em relação a conversar com homens para contar um relato pessoal. Em 2019, quando eu fui para um encontro de design no Maranhão, eu resolvi puxar um assunto da roda de conversa sobre relacionamento abusivo. E joguei... Tava demorando para trazer a palavra do N-Design, hein, Nath? É o meu jeitinho. Enfim, aí eu joguei na roda que eu queria falar sobre isso e quem quisesse estava convidado. E eu levei uma surpresa, porque foi a primeira vez que eu falei sobre isso longe do meu nicho de pessoas, né, da minha bolha. E lá, eu acho que 80% era homem. Era homem cis, mas homem cis homossexual, eram homens gays que estavam falando sobre isso. Tinha uma menina cis hétero e tinha um menino cis hétero. E foi muito diferente para mim, porque foi totalmente distante da minha bolha. Quando eu falava sobre isso aqui em Maceió, quando eu falava sobre isso aqui na UFAL, nenhum menino se interessava em falar. Independente. Eram sempre meninas que se compadeciam do assunto e vinham conversar. Então, foi muito diferente. E uma coisa que eu acho que acaba sendo geral é que quando você fala sobre a sua história, as pessoas se sentem confortáveis em contar delas. Então, eu comecei a falar um pouco do meu projeto, eu comecei a falar um pouco da minha história, e as pessoas começaram a falar da história delas, e elas começaram a se identificar com algumas coisas. Mas é muito diferente. Um relacionamento abusivo homossexual, por exemplo. Homem com homem. Eu não tive relato de mulher com mulher, mas de homem com homem, porque eles se sentiam muito culpados. Eles se identificavam não como vítima, que é o que acontece no relacionamento hétero, que você identifica o homem como agressor e a mulher como a vítima. No relacionamento deles, pela fala deles, assim, realmente o que eles estavam falando, eles se sentiam sempre culpados, eles achavam que eles também tinham sido tóxicos e que eles também tinham sido agressores. Relatos que eles falavam que sempre havia agressão física, que a violência psicológica sempre partia para alguma coisa mais brutal e que havia uma coisa da pessoa se sentir manipulada, da pessoa se sentir humilhada, mas aí ele humilhava de volta e ele falava de volta e não ficava por isso mesmo. Então, foram relatos muito diferentes. Então, se a gente for falar sobre isso, tem que ter toda uma nova pesquisa do público, de como falar sobre isso, de qual é o relacionamento. Não usar eu não posso usar o que eu estudei com o público que eu estudei para esse outro público. Eu tenho que recomeçar, do zero e entender tudo, porque é totalmente diferente. E ainda tem uma camada de características culturais que no Brasil, que é tão gigantesco, o regional pesa. Eu acho que da nossa roda aqui que a gente está conversando, só eu não sou nordestina, né? E para mim é muito
eu não quero usar a palavra chocante, porque pode parecer pejorativo, mas sempre me chamou muita atenção como as meninas aqui, as pessoas aqui, se casam novas e têm relacionamentos muito longevos com idades muito novas, entendeu? Para mim, foi uma coisa diferente. Então, a pesquisa que você faz aqui para o Nordeste, a partir dessa estrutura, você tem que refazer ela todinha se você for para o Norte, se você for para o Sul, justamente porque essas características regionais influenciam muito. Então, Sim, o público tem que estar no centro, como de costume. verdade. Mirella está ali fazendo um compêndio sobre que o meio lésbico também é bem complicado, essa questão dos relacionamentos e desses abusos e dessas expectativas. E é isso, é muito pano para manga. Alguém tem mais alguma colocação, alguma curiosidade, algum apontamento? Tá chegando a hora da novela. Dante está aqui perguntando, então o público foco do seu projeto agora é só para mulheres, só as cis, só as héteros, qual seria o público? Ela não sabe responder essas perguntas, porque foram as perguntas que eu fiz. Ainda tem que mapear, né, Tainá? Isso vai do que as meninas montaram um questionário e aí a gente vai aplicar o questionário. Eu já conversei com a minha chefe, né? E ela adorou, ela achou incrível, porque a gente, assim, ninguém nunca pensou, né? A gente fez um questionário ano passado para saber como é que estava a questão do uso da internet, né? Assim, se eles tinham acesso, tinha computador, tinha internet, e aí, se eu não me engano, eu não lembro de certeza agora, mas eu acho que 70% não tinham computador, notebook, e o curso do IFAL tem um que é de informática, né? E assim, a maioria deles não tinham tablet, não tinha notebook, e aí, por isso que atrasou tanto, assim, a volta do IFA, as aulas online, porque os meninos, eles não tinham mesmo como ter aulas, porque eles podiam ter estudante, né? A parte que tinha era muito pequena, que tinha acesso à internet, né? E aí, o MEC, né, quando o MEC autorizou, né, esse auxílio, conectividade, e aí a gente iniciou as aulas, eu acho que foi em outubro, setembro, não lembro, setembro, mais ou menos, mas foi o questionário, e aí a gente aplicou outro sobre questões de saúde, e aí se tinha tido Covid, se alguém teve da família, mas para saber assim, né, questões de saúde, e o da internet, mas assim, foi bem pontual mesmo, só com relação ao acesso mesmo, se eles tinham acesso à internet. E agora, como eu acho que eu até falei para a Juliana, que agora possivelmente quase todos têm, né, porque eles, de alguma forma, eles estão recebendo o auxílio, né? A gente está com uma dificuldadezinha do auxílio, porque algumas verbas do MEC foram, assim, né, bloqueadas, mas, enfim, já é outra história. Quem que era a pessoa que queria gritar fora Bolsonaro no chat? Essa é a hora. Ô, Dante, a gente estava conversando com o Tainá, porque, assim, a perspectiva de mapeamento do fórum, me perdi, a problematização e esse entendimento do público-alvo era uma coisa que Tainá via a partir de uma outra perspectiva. E aí eu e Juliana ajudamos ela na construção de um questionário inicial, mas você, como pessoa que nós queremos trazer para dentro do LED para trabalhar nesse projeto, a gente quer muito que as pessoas que vão participar nos ajudem na construção desse mapeamento, porque a gente quer trazer para a conversa a perspectiva, sim, cis, hétero, feminina, mas de idades diferentes, porque o perfil do aluno da Tainá vai de 13 a 19 anos, né, Tainá? Mais ou menos, e a gente sabe que a cabeça de uma pessoa de 19 de uma pessoa de 13 é muito diferente, e a perspectiva também trans, a perspectiva gay, lésbica, bissexual, não sei se a gente consegue abarcar os não binários por falta de ferramenta mesmo, porque, né, xixizinho, Rio Amazonas, aquela coisa bem, mas a intenção é aprofundar nesse conhecimento. A Tainá, ela vai gerar para a gente o conteúdo desse manual, né, porque ela tem prazos, tem limitações. Enquanto ela está gerando esse conteúdo, o nosso plano é com os alunos que a gente vai formar esse grupo agora, a gente já tem Natália, Mariana, Gabi, que já toparam ser as nossas pesquisadoras sêniores para ajudar nesse mapeamento, e aí a gente, com esse grupo novo, aprofundar nessas questões, de conhecer esse usuário dela, e entender o que ela tem de amostragem, e desse pessoal que ela tem, quantos a gente consegue atingir, né, Ju? Você está com o microfone fechado, hein? Pois é.
Exatamente, né? E, assim, o que a gente vem falando, né, desde o começo dos nossos projetos, né, que a gente está desenvolvendo no LEP, é justamente essa integração que a gente quer, né? São braços para trabalhar. Sim, não esquecemos, viu, Amanda? Bichinho, sou eu. Mas também para trocar experiências, né? Nesse projeto que a gente vai desenvolver. E a gente, desde o momento que Tainá falou com a gente, né, que nos procurou, a gente achou o tema super pertinente, né? Seria algo que a gente gostaria, sim, de integrar, de trabalhar e trazer essa proposta, né? E até de não limitar o produto que Tainá tem que gerar, pensando em outras ações que possam ser replicadas em outros ambientes, né? E a partir desse trabalho, já que é uma temática tão vasta, né, como a gente vem falando, né, o Xixizinho e o Rio Amazonas, tem tanta coisa aí para explorar, partindo desse trabalho, né, como todos os outros que a gente faz, né, sempre nascem filhinhos. Então, a partir dessa temática, a gente conseguir expandir, né, essa discussão em forma de projetos e, assim, promover, né, aquilo que é nossa força motriz, que é trazer para a comunidade esse retorno. Conhecimento tácito e técnico, que você usou o meu jargão, eu uso o seu agora. A gente tem essas manias nos nossos textos. Não é texto meu se não tiver força motriz, e se não tiver perspectiva, e não é da Juliana se não tiver os tácitos e técnicos. Técnicas e ferramentas também. Então, eu vou aproveitar esse gancho agora dessa coisa de pedir mais pessoas, e é justamente para fazer o convite para todo mundo que está assistindo, e assim, não só para quem está assistindo, a gente pode ampliar esse convite, estender esse convite para as pessoas. A gente vai deixar aqui no chat agora um link para um formulário para pessoas que tenham interesse de trabalhar com a gente nessa pesquisa, mas não só nessa pesquisa, preencham para a gente começar os trabalhos. E aí é um formulário relativamente simples, onde a gente, na verdade, não é uma seleção, a gente não está te avaliando. A gente quer... Juliana, libera as respostas aí. Ai, meu Deus, chega. Você que é a dona do babado. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Respostas. Eu liberei, consegui. Conseguiu? Obrigado pela dica, Amanda. Então, preencha esse formulário para fazer parte do grupo de pesquisa. Não é uma avaliação. A gente não avalia pessoas. A gente integra as pessoas. E cada um tem habilidades numa direção, e essas habilidades são sempre importantes. Essa diversidade de habilidades são essenciais. O que seria da minha vida sem a Juliana? Não existiria. A recíproca é verdadeira. E, assim, uma coisa que é importante a gente salientar nesse momento, né, é que, assim, a pessoa que vai se prontificar, né, a trabalhar com a gente, ela vai estar aí incluída em vários projetos, né, não é uma coisa, você vai entrar aqui e você vai ficar só nesse projeto, não, a gente vai precisando, a gente vai direcionando, né, vai notando suas competências e habilidades e vai também direcionando as partes específicas dos projetos, né? E, assim, eu acho que é uma oportunidade bacana para quem está na graduação ainda, né? Porque a gente acaba trabalhando em várias frentes, né? De pesquisa, de extensão, e a gente acaba trocando muito conhecimento, tanto entre nós, professores, e vocês, alunos, quanto entre os próprios alunos, né? Porque a gente acaba um ensinando ao outro, quem é mais como é que a gente chama? Mais júnior, aprende com o sênior, né? E assim a gente vai tocando os projetos e a gente submete em vários congressos, em mostras de design e outras áreas também de atuação, né? A gente acaba produzindo bastante, né? Isso é muito importante para o crescimento como profissional, né, de vocês. E eu acho, assim, que não só o crescimento acadêmico, né, mas o crescimento como pessoa, justamente por essa questão da gente trabalhar muito com comunidade, né, apesar da gente estar de forma remota agora, a gente tem uma proximidade muito grande, né, com a comunidade, mesmo de forma remota, a gente ainda consegue fazer essa integração, assim, vocês podem ver nos projetos que a gente fez agora para a pandemia, né, Dani estava fazendo um relatório há pouco,
a gente foi contabilizar, a gente distribuiu 500 unidades de Aplix para Felicius em hospitais de 3 estados. Isso sem entrar em contato com ninguém, pessoalmente. Só virtualmente. Só com as redes que a gente já tinha. E downloads eu verifiquei, porque a Felicius, que é um projeto nosso, que vocês podem ver no nosso site, está lá em projetos, você clica em Felicius. É um projeto nosso da pandemia que teve uma receptividade muito boa. E só de download, até hoje, de downloads, a gente teve mais 1.730, a última vez que eu contabilizei para esse artigo que a gente estava escrevendo. Então, assim, é um alcance que para o nosso xixizinho é muito bom. E aí, duas coisas que eu acho que não podem faltar. Eu vou colocar o mesmo formulário quando a gente postar o vídeo no YouTube. Então, se vocês tiverem algum colega que queira acompanhar, comenta que vai estar lá no... Menina, eu não sei o endereço do canal do LED. Precisamos descobrir, mas enfim. A gente vai colocar o link do formulário lá para ampliar essa possibilidade. E assim, não interessa se você acabou de entrar no curso de design, você vai entrar no curso de design daqui 2 anos. E nem se você é de Alagoas ou se você é de Maceió. Todo mundo pode contribuir e a gente organiza o trabalho a partir dessas habilidades. E é um lugar massa para aprender. E a gente tem uma pegada acadêmica, é um grupo de pesquisa. Vocês viram a estrutura do trabalho de Nath, né? Ela está falando, ela tem toda a parte de construção visual do design, mas isso tem um reflexo de metodologia, de publicação científica. O trabalho da Nath a gente já publicou, acho que em uns 2 lugares, né, Nath, com essa temática. E muitos outros TCCs a gente sempre está trabalhando com isso. Então, é uma perspectiva acadêmica. A gente tem a intenção, ainda nesse ano, de pleitear a Bolsa PIBIC. A gente não sabe se o edital vai ter bolsa, né? Brasil, esse é o momento do chat. Vai de novo, Lavínia. A gente não sabe se vai ter bolsa, mas a gente pretende pleitear um projeto condensado, 2 projetos da área de produto direcionado para a robótica, né, Ju? Isso. E a intenção é de transformar a Colorinando num projeto de pesquisa PIBIC para a gente ampliar a Colorinando enquanto temáticas. A gente está trabalhando com temáticas da saúde atualmente e a gente quer ampliar isso. Né? O que dá para contar para a criança dessa área? Tainá ia ser uma ótima fonte, né? Porque da área da saúde, mais uma parceira aí para gente. Deixa ela tá lascada. Deixa ela que o pagamento já tá especificado aqui. Vamos embora. Vamos embora. E assim, realmente, gente, a gente, por enquanto, como Dani, pegando o gancho de Dani, né? Por enquanto a gente não tem bolsa, gente. A gente, né, na situação atual do país, né, a gente não tem bolsa para ofertar, mas a gente tem amor, tem carinho, tem conhecimento. Carinho eu não tenho, não faz propaganda enganosa, não. Ela tem por 2. Eu sou a parte do carinho. É verdade. Eu sou a parte do carinho dessa dupla. Tem um grupo de WhatsApp, tem várias figurinhas. Ganhamos mais 2, a Ângela já enviou nós 2 no trator. Quem foi aquilo, hein? Tem conexões, tem rede de contatos, né? Recentemente, agora, só para pontuar, né, a gente teve quantos trabalhos aprovados já naquele Congresso Nacional de Extensão? 4, 5? Eu não lembro se foram 4 ou se foram 5, mas foi uma carrada aí. Só de coisas assim que a gente fez a toque de caixa, assim, os resumos, né? Porque os trabalhos já vinham sendo realizados, que a gente viu o Congresso, bora submeter, bora. Tem gente que está no grupo, que é do primeiro período, né? Como Lívia, né, como Natan, que já participaram do momento lá da apresentação, então já foi uma experiência, né, de participação em um congresso nacional. Isso é bem importante, né? Mesmo que virtual, mas foi uma experiência bacana. E é uma coisa que a gente busca muito aqui no grupo, sabe? É promover essa participação, né, dos alunos no que a gente achar pertinente a cada tipo de trabalho, né? Então, a gente acaba submetendo artigos, a gente acaba participando de apresentações, de mostras de trabalho, enfim, o que a gente consegue, né, promover as ações que a gente faz, né, divulgar também por esses meios. E acaba sendo uma experiência bem rica para todos vocês que quiserem, né, integrar aqui o nosso grupo. É muito chique você dizer eu escrevi um artigo. Que foi, Nath? É muito chique você dizer eu escrevi um artigo. É chique.
E botar no Lattes, também, então. esse plus. E botar no Lattes. Exatamente. Adoro. Nath é boa dos artigos também. A gente tem aqui nessa lista de pessoas assistindo uma galera que na hora que eu mandei a figurinha do CID, que é o Congresso Internacional de Design da Informação, que vai ter esse ano em Curitiba, né, galera? Mas tomara que seja remoto por motivos de dinheiros e pandemia. Que é assim, eu viro pra Juliana assim, mando pra Juliana, ai, Juliana, parece que eu tô com preguiça, daí 2 minutos eu já tenho 8 artigos programados. Quem é que estava com preguiça? Eu, que nem respondi direito, né? Porque não deu tempo. Não deu tempo responder. Então, somos esses tratorzinhos que vos falam. Juliana é a pessoa doce e sensível, por isso é ela que conversa com as pessoas. Sim. Eu sou a pessoa que conta as verdades. Não, ela faz, às vezes ela fala e manda para eu traduzir. Aí eu traduzo. Sim, fazemos muito isso. Inclusive, de vez em quando, as pessoas estão conversando com nós duas ao mesmo tempo, por motivos de vai dar merda se for só a Dani. Mas, gente. Ela chama, mulher, corre lá no LED. Corre antes que eu faça caca. Corre antes que eu faça uma caca. Gente, eu acho que foi muito bom o papo. Acho que a gente viu que tem muitas possibilidades de abordagem. Já surgiram várias outras ideias a respeito do binarismo, da abordagem de outros públicos, das perspectivas que vão ser adotadas. Só aí a gente já consegue mais uns 10 trabalhos. E eu não sei se Nath e Tainá querem uma palavra final e no mais agradecer o pessoal. Fica à vontade, meninas. Queria agradecer a todo mundo que tirou um tempinho da sua noite para estar aqui. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada por participarem, por me ouvir, né, por ouvir a Natália. Eu estou muito grata às meninas também, a Dani, a Juliana, por me abrirem a cabeça, assim, com relação a várias coisas, né? Eu ainda estou descobrindo esse mundo do design, mas, assim, o que eu aprendi até agora tem sido muito enriquecedor, né? Até a propaganda que eu ando fazendo. A minha irmã está achando o máximo, mas não, eu vou seguir ela no Instagram, porque ela me gosta muito. Pode seguir a gente, que a gente gosta. Juliana conta seguidores, não vou mentir. Toda vez que chega nos 500, eu preciso para fazer uma postagem. Eu acho meio brega, porque eu só vou fazer postagem porque eu fiz quando a gente ganhar o arrasta pra cima. Mulher, não, tu vai fazer de 500 pra gente já começar o sucesso daí. A gente não pode comprar seguidores para ter o arrasta pra cima, Juliana? Eu quero. Como é que foi? Eu peguei estênio. Então, vocês não reparem, se um dia o Léo aparecer com 10 mil seguidores e arrasta pra cima, eu ganhei de aniversário do Estênio. Pra quem não sabe, Estênio é meu marido. A gente corta todas as besteiras que a gente fala, mulher. Eu não corto todas não, senão não sobra vídeo. A gente aprendeu a mexer no Vegas, não foi na marra, foi à toa, não. Eu não posso cortar todas as besteiras por motivo de não sobra nada. Tainá, a gente é louca sim, a gente atropelou, mas a gente que agradece. Agradecer mesmo e até a próxima mesmo, espero que seja logo. Massa. Nath, e você? Dá seu recado? O mesmo. Só ligou a moto. Desculpa, acontece com alguma frequência. O mesmo, queria muito agradecer a todo mundo que veio, tirou um tempinho da noite, né, antes da novela, para vir ouvir a gente falar sobre esse assunto. Quer dizer que vocês se interessaram. Se eu puder contribuir com qualquer coisa, se quiser passar mais comigo, pode falar. Eu tenho prazer em falar o que eu sei e descobrir mais coisa com vocês. E é isso, gente. Entre no LED, essas duas mulheres aí, se agarra nelas, entendeu? Até o final da graduação, até depois, assim, é bom também, porque é sucesso. A gente gosta desse feedback, né, Ju? A gente gosta. A gente é doida, mas a gente ama o que faz. Acho que é isso que configura ser doida, no nosso caso. Gente, então foi muito bom ter todos vocês aqui. E avisem para os amiguinhos que vai estar aqui no YouTube. E preencham um formulário, queiram brincar com a gente, por favor, por favorzinho. A gente precisa virar um povo.